Olá, muito bom estar com vocês. Olá, tudo bem? Olá, Marta. Olá. Olá, pessoal de casa. Olá, pessoal de casa. Deus abençoe. Vamos estar aqui com vocês. Então, hoje nós estamos aqui para convidar vocês a estar participando do nosso primeiro vídeo de uma série que estamos preparando com muito carinho, com muito amor, na direção de Deus, para a vida de vocês, mulheres, famílias que nos acompanham. E nós estamos muito felizes, muito honradas de estarmos com tanto carinho, né, preparando tudo isso para vocês. E nesses próximos episódios que estamos preparando, eu sei que o Senhor irá falar no coração de cada uma, transformando corações, transformando vidas, famílias. É o que desejamos e estamos nos dedicando para que isso aconteça. Nesse momento, nós entraremos em oração, para que Deus venha abençoar esse momento que estamos aqui, e que vidas venham ser alcançadas, resgatadas, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus oramos agora. Entregamos esse momento e tudo que irá acontecer aqui, Pai, durante essa programação, que tem sido preparada, Pai, com tanto carinho, com tanto amor, Pai. Nós oramos agora para que cada vida, Pai, seja alcançada, que vidas venham ser restauradas, resgatadas, Pai, para o louvor e glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, que possamos, Pai, ser instrumentos, Pai, possamos ser instrumentos, Pai, na casa do Senhor, instrumentos de cura, Jesus, instrumentos de cura. Nós queremos entregar esse momento nas Tuas mãos. Venha, Senhor, venha o Teu reino e faça a Tua vontade. Assim oramos e declaramos e profetizamos na vida de cada mulher, Pai, na vida de cada pessoa, que voltemos à cruz, Pai, que voltemos à cruz e que possamos, Pai, ser alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Assim oramos e selamos esse momento para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Agora eu quero convidar vocês a viver um momento especial com a gente. No ano de 2019, nós tivemos um piquenique lá no Parque das Nações Indígenas, onde conseguimos reunir muitas amigas. Um piquenique que nós, como amigas, eu e Kelly, tivemos esse momento com algumas amigas em Curitiba e sentimos muito no coração de trazer o piquenique para cá. E eu convidei algumas amigas, algumas mulheres da igreja, já com esse propósito de que seria multiplicado, de que em algum momento Deus nos daria uma próxima data para que nós pudéssemos nos reunir novamente. Como nesse ano de 2020, por conta da pandemia, não podemos fazer o piquenique. E trouxemos, uma retrospectiva desse momento de 2020, de 2019, e compartilhar com vocês algumas fotos desse dia que foi tão importante para as nossas vidas. E temos muitos testemunhos de mulheres, que foi um piquenique que foi voltado para mães e filhas,
E hoje Deus está nos dando esse privilégio de, nessa nova roupagem do piquenique, de estender para todas vocês que estão em casa, que não podemos nos reunir no parque, mas sim aqui no templo, na igreja, vivendo as mesmas emoções, ouvindo a palavra de Deus, mas queremos agora compartilhar com vocês algumas fotos desse momento de 2019 e reviver algumas emoções que sentimos naquele lugar. Aqui nós temos foto da preparação dos convites, a cartinha que cada uma recebeu junto com o convite. Foi algo tão singelo, simples, mas que gerou emoções no coração das mulheres que receberam. Nós fizemos um caixote, esses que a gente pega em sacolão. Pintamos e preparamos com muito amor, que foi onde que elas levaram os objetos para o piquenique. E esse piquenique, nós nomeamos ele como piquenique Caixa de Lembranças. E foi algo muito lindo mesmo que aconteceu, não é, Kelly? Foi. Onde cada uma pôde tirar, né, dessa caixa de lembranças todos os nutrientes que nos foram dados enquanto filhas, né, enquanto meninas, enquanto mulheres hoje, né? E nós compartilhamos dos ensinamentos à mesa, que é um momento bem importante, bem especial, porque é onde nós fortalecemos os vínculos, né, interpessoais. E esse projeto, ele marcou, né, as nossas vidas de uma forma diferenciada, porque um início de um projeto que agora está se estendendo, né, para milhares de mulheres, milhares de famílias, e isso alegra muito o meu coração, né, pela obediência em estar multiplicando, né, e todos os valores que foram nutridos, né, por todas as famílias. Houve uma troca muito especial, inclusive a troca do alimento naquele momento, né, não só da palavra de Deus, mas assim, o alimento mesmo, para que nutrisse o nosso corpo também, né. E então foi muito importante, porque ali era a representação de várias gerações. Eram avós, eram mães, né, e filhas que estavam reunidas ali em um único propósito. Muito lindo que aconteceu, um momento muito bonito que aconteceu, foi o momento que nós oramos pelas famílias. E cada filha, cada mãe recebeu um balão e nós fizemos uma oração, e esse balão ele foi solto lá no parque. E o símbolo, né, foi singelo, mas assim, o objetivo, né, de fazer aquela oração e soltar aquela oração, e que essa oração chegasse até o trono do Senhor. O balão, né, em si, não tinha tanta importância, mas foi algo que marcou, né, o nosso piquenique, foi esse momento da oração e a solta dos balões. Outro momento que para mim ficou muito marcado também foi a emoção que nós sentimos em receber pessoas tão queridas, né, que por momentos na Bíblia achávamos que não poderiam participar, não é? E foi muito emocionante ver essas mulheres chegando no parque
não dando resposta, né, que sim, não poderia ir, mas a gente confiante que todas estariam presentes. E eu acho que é muito importante dizer que uma das queridas que estavam naquele piquenique, que foi a última que chegou, foi a Maneli, né, da Ileide, e foi lindo esse momento, né, ficou tão registrado nas fotos, nos vídeos, ela chegando, né, e todas as mulheres se mobilizando para ajudar a fazer a Maneli para nós. Foi de cadeira de roda, foi muito lindo, né, Vivian? Quer dizer algo sobre esse momento? Foi um momento profético também, um momento em que, com a solta dos balões, nós profetizamos que o Senhor estava dando início a um novo tempo nas famílias, entre nós mulheres, e nas novas gerações, aquelas meninas, aquelas netas, aquelas mocinhas que estavam lá hoje, depois de 2 anos, algumas já são noivas. Nós temos que o Senhor marcou um novo tempo. Verdade. E isso alegra muito o nosso coração. Verdade. Então, eu gostaria que vocês ficassem com a gente, né, participassem desse momento, porque tem muito de Deus. Amém. Tem muito de Deus Amém. hoje aqui e nos vídeos que ainda serão produzidos. Amém. Amém? Glórias a Deus. Amém, Jesus. Como vocês podem ver, esse nosso espaço, que é um espaço que nós amamos muito, é o espaço da nossa igreja, Igreja Batista Jardim Taramã. Este espaço de altar está decorado com essas flores que são girassol. Nós sentimos a orientação de Deus para que durante essa série nós façamos algumas referências ao girassol, porque esse ser da natureza, essa planta, traz-nos muitos significados. E o primeiro que hoje nós queremos tratar é o próprio nome, girassol. É uma planta que desde o início da sua vida, ela procura acompanhar o Sol. Sabemos que o Sol está estático no universo, em que gira o planeta, mas todas as manhãs nós encontramos o Sol a leste, e quando o Sol se põe, ele está a oeste. E assim é um movimento que o girassol faz, né, acompanhando o movimento do Sol. Ele precisa dessa claridade e desse calor que o Sol lhe oferece, para que ele se mantenha vivo. Se nós colocarmos uma planta dessa numa sala fechada, escura, em pouco tempo ele morre. E nós precisamos também, nosso corpo físico precisa do sol. Nós precisamos da vitamina D, que é encontrada nos raios ultravioletas B, que o sol nos fornece. E quantas vezes os médicos nos dizem, procure um bom momento de sol para que você faça uma caminhada. Da mesma forma, o nosso espírito precisa de luz. E a palavra nos diz, Jesus, no seu Evangelho, segundo o evangelista João, no capítulo 8, 12, Jesus se intitula luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não está em trevas. Então, da mesma forma que o girassol se inclina para a luz, persegue a luz, nós também devemos ter essa mesma ênfase, procurarmos por Jesus, seguirmos seus ensinamentos, buscarmos a sua luz para conduzir a nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração, que nós recebamos essa palavra no nosso coração. Mas os cientistas, estudando girassóis, perceberam que em um determinado momento da sua vida, como se estivesse na maturidade, a haste do girassol se endurece. Então ele já não faz mais um movimento de circulação. Ele se para o leste. E nós nos reflitamos nesses dias que estamos sendo acompanhados por essas plantas tão lindas aqui. Se talvez pensando que já tenhamos chegado na maturidade da nossa vida espiritual, ou da nossa vida com pessoas, tenhamos estagnado, parado. Essa talvez seja uma grande oportunidade que o Senhor nos dá para refletirmos sobre a necessidade de mantermos o nosso movimento de perseguição à luz que é Jesus. E se porventura percebemos que estamos estáticos, parados, voltarmos a ser como um girassol adolescente, um girassol jovem, que se movimenta por seguir a luz.
Então, essa é a nossa palavra sobre o girassol nesse dia. Que você receba, que você amadureça, que o Senhor fale no seu coração. Amém? Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, e ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz, e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Eu acredito que, mais do que nunca, a saudação que o pastor Judas traz à igreja, na sua carta, no versículo 2, seja muito
presente seja muito oportuna. Misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. Amém? Amém. Que bom ter você nos assistindo, ter você nos acompanhando, mais do que assistindo, celebrando ao Senhor conosco, prestando um culto ao Senhor conosco. E vamos começar orando, pedindo, clamando ao Senhor, ao seu Espírito, que traga a direção. Traga a direção para a sua vida, assim como tem trazido para mim, através dessa palavra. Traga respostas para quem precisa delas. E vamos declarar juntas que o Senhor vai derramar sua unção a alcançar cada mulher, a alcançar cada lar que haverá de nos ouvir, participar desse culto, mesmo que depois, outro dia em casa, aquelas que nós nem conhecemos, mas nós profetizamos que o Senhor há de trazer uma mensagem de novidade, de renovo para a sua vida. Vamos orar juntas? Pai, eu me escondo atrás da tua cruz. A palavra que eu vou ministrar não é minha, o público que vai receber não é meu, a unção, o poder para transmitir não vem de mim, vem tudo do Senhor. E é atrás da tua cruz que eu me refugio, porque nela foi que eu me encontrei, porque nela o Senhor me salvou, porque nela, Senhor, eu me tornei nova criatura no Senhor. Nós rogamos que o Senhor alcance cada mulher, cada moça, cada senhora que ouvirá essa mensagem. O Senhor, quando plantou no nosso coração, o Senhor disse que o Senhor ministraria e traria novidade de vida, traria recomeços, traria reconquistas. E nós clamamos para que isso aconteça no coração, na vida das nossas irmãs, das nossas vizinhas, das nossas amigas que nos ouvem. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O texto hoje que é base está no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas, o doutor Lucas, e ele escreveu o capítulo 15, e nós conhecemos esse capítulo como um capítulo que fala sobre perdas e restituições. Perdas e restituições. Não sei se você, neste momento de pandemia, nesse momento pelo qual nós passamos, você tenha perdido alguma coisa. E no que consistiu a sua perda? Talvez a perda de um sonho, talvez, infelizmente, a perda de alguém muito querido, talvez a perda de um relacionamento. Eu não sei o que você perdeu. O Senhor tem tratado algumas perdas comigo. O que eu sei é que todas nós, em alguma hora ou outra da nossa vida, nós perdemos, mas através das perdas o Senhor nos mostra recomeços. O Senhor nos dá subsídios para restituições, para recomeços. Então, conforme a palavra diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus, num determinado dia, era seguido por homens. Embora digam homens, mas é porque as mulheres não eram contadas, as mulheres não eram mencionadas. Há uma chance que houvesse mulheres ouvindo Jesus. Então, Jesus era seguido por publicanos e outros pecadores. Quem eram os publicanos? Aqueles homens que coletavam impostos. E eles eram tidos como desonestos, porque coletavam a mais do que o honesto, do que o justo. E por isso eles eram tidos como pecadores e eles não eram benquistos. Além dos publicanos, também seguiam Jesus outros pecadores. A Bíblia diz que eram outros pecadores. Não nos diz qual pecado cometiam. E dentre esses pecadores, poderia sim ter alguma mulher que estivesse acompanhada do marido, do homem com quem vivia. A gente não tem esse relato. Mas acontece que quando os fariseus e os escribas, que eram tidos como senhores da lei, viram Jesus conversando com aquele público, eles começaram a comentar: não fica bem para Jesus conversar com pecadores. Não pega bem Jesus dar atenção para ele. Ele nem devia comer com eles. E como para Jesus não passa nada desapercebido, e como que Jesus consegue nos ensinar profundamente, com mensagens simples, porém tão profundas, ele conta em seguida 3 pequenas histórias, com sentido significativo, muito exemplificativo, que foram 3 parábolas. Todas elas têm um significado muito importante: o valor de uma alma que se arrepende. Jesus é apaixonado por pessoas.
Mas quando as pessoas se arrependem dos seus caminhos, arrependem dos seus pecados, estão dispostas a deixar Jesus mudar a sua história, aí nós tocamos o coração de Jesus. Então Jesus conta 3 histórias, 3 parábolas. A primeira delas é de um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma ovelha, então deixou as suas 99, foi atrás daquela perdida, a recuperou, ficou feliz, colocou no ombro, chegou em casa, chamou vizinhos e amigos e fez uma festa para celebrar, porque ele recuperou a sua ovelha. Vamos pular a segunda história, segunda parábola, vamos direto para a terceira. A terceira é do filho pródigo. Pródigo é aquele esbanjador, gastador. Um pai de boas condições financeiras, um dia foi abordado por seu filho e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. Herança nós ganhamos quando nossos pais morrem. Aquele filho nem esperou o pai morrer, já pediu a sua herança. E o pai consentiu, deu, porque não podia exigir que o filho permanecesse em casa. Então, dando a liberdade que o filho precisava, aquele filho foi, gastou absurdamente, despreocupadamente, relaxadamente toda a sua fortuna. Quando acabou o dinheiro, acabaram também os amigos, acabaram também os relacionamentos. Ele se viu numa pindaíba, comendo mal, vivendo pessimamente, e ele pensou: na casa do meu pai eu posso viver melhor. Eu posso voltar e ser um servo do meu pai. Já vou viver bem melhor. Mas ele percebeu que ele precisava se arrepender. Então ele chegou, caminhou, voltou para o caminho da sua casa, e de longe seu pai avistou, e ele fez o discurso: pai, eu errei contra o Senhor, eu me arrependo, me deixa trabalhar como seu servo. E o pai reconsiderou, restituiu, recuperou aquele filho perdido. Não, eu não te aceito como servo, você é meu filho amado, que havia se perdido, mas está resgatado. E naquilo lá o pai dá presente, palavra de amor, palavra de afirmação, toque, tempo de qualidade. Ele faz todas as demonstrações de amor e o filho permanece. A parábola do meio, que nós deixamos para o final, toca meu coração, porque Jesus estava falando predominantemente para homens, numa cultura machista, numa cultura patriarcal, não só patriarcal, mas machista. E Jesus algumas vezes quebrava regras. Ele falou com a samaritana no poço. Ele se interessava pelo coração das mulheres. Ele era gentil e atencioso com as mulheres. Então ele gasta um tempo, e no exemplo do meio, e na parábola do meio, ele fala de uma mulher. Para que as mulheres entendessem a sua mensagem, ele dá um exemplo bem prático. Um exemplo bem da rotina daquelas mulheres que viviam naquela região. Jesus conta que uma senhora, uma mulher, perdeu uma dracma, que consistia numa moeda grega da época, e ela tinha 10, e ela perdeu uma. E a atitude daquela mulher vai trazer reflexões para a nossa vida, para a nossa caminhada com Jesus. Para completar a resposta que Jesus deu para aqueles homens que o criticavam, Jesus disse: olha, sobre as 100 ovelhas, vale mais uma que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Foi essa a resposta que Jesus deu, e ele foi completando. E o que nos chama a atenção é que as 3 parábolas que Jesus cita, que Lucas descreve no seu capítulo 15, elas falam de perdas e restituições, elas falam de pessoas que perderam, mas não se conformaram com as suas perdas, mas agiram proativamente para o resgate. E glória a Deus, as 3 terminam em festa. Nós temos um Deus que celebra, nós temos um Deus que se alegra conosco nas nossas conquistas, nas nossas vitórias. O pai festeja o resgate do filho com seus servos. A mulher festeja o encontro da sua moeda com suas vizinhas e amigas. O pastor festeja o resgate da sua ovelha com seus vizinhos e com seus amigos. Bom, 3 perdas, 3 resgates, 3 festas, certo?
Não. Ainda no texto, para valorizar a vida de um pecador que se arrepende, Jesus dá um ensinamento tremendo. Ele diz que toda vez que um pecador se arrepende, há festa no céu, há anjo dançando na presença de Deus. Olha que coisa linda. Um Deus que festeja as nossas vitórias, que se alegra quando um coração pecador se arrepende. Mas vamos voltar então para o texto básico da nossa mensagem, que está em Lucas 15, 8 e 9. Como eu já disse, é a parábola do meio da tríade de parábolas, né? Jesus não está afirmando, Jesus está perguntando. E é uma pergunta muito intrigante. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, não varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Termina a pergunta. Agora começa a afirmação. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, vamos festejar, pois encontrei minha moeda perdida. É motivo de celebração aquilo que nós reconquistamos no Senhor e pelo Senhor. Perdi um valor dentro de casa. E agora? O Senhor me orientou para, diante desse contexto e desse texto, pensar nesse título. Perdi um valor dentro de casa. E agora? A pergunta de Jesus é intrigante, porque como Jesus pergunta, ou qual é a mulher que não vai fazer isso? Tendo 10 dracmas, perde uma, não vai acender. Parece óbvio para Jesus. Parece padrão para Jesus. É o esperado que as mulheres que perdem vão agir dessa forma. E eu posso pensar que eu perdi um valor dentro de casa e agora, que casa é essa? Eu posso pensar, eu, enquanto pessoa, a minha morada, a morada do Espírito Santo, eu posso pensar na minha casa, o espaço físico onde eu resido, e eu posso pensar no lar, quem mora naquele lugar comigo, quem se relaciona comigo. Para a gente entender o que essa mulher perdeu, ela perdeu uma moeda, mas no total, antes da perda, ela tinha 10. Como ela pode ter adquirido essas moedas? Como essas moedas podem ter chegado até ela? Estudando a cultura da época, entendemos que cada dracma, naquela época, representava um dia de trabalho, mas não de qualquer um, de um homem. Um dia de trabalho de um homem. Ocorre que o valor do trabalho de uma mulher não correspondia ao mesmo valor do trabalho de um homem. Se por um dia trabalhado um homem ganhasse uma dracma, a mulher ganharia entre 40% de uma dracma. Ela ganhava bem menos. O trabalho era braçal. Reconhecidamente, a maioria dos homens tem mais força física do que nós. Então, essa proporcionalidade também se repercutia no valor da diária de uma mulher. Então, se ela tinha 10 dracmas, e vamos colocar numa média positiva, cada dia de trabalho de uma mulher significava meia dracma, deveria ser uma economia de 20 dias de trabalho. Seria 10 se fosse um homem, mas como era mulher, eram 20 dias de trabalho. Se não fosse trabalho, se não fosse um valor vindo do seu trabalho, essa mulher também poderia ter recebido essas moedas como os dotes de casamento, o valor que ela levava para o seu casamento. E se essas 10 moedas significassem isso, pelos costumes da época, ela poderia usar, e você em casa vai ver a imagem correspondente, ela poderia usar um cordão de metal com as 10 moedas, como colar no pescoço, ou enfeitando um lenço na sua cabeça.
Mas a pergunta de Jesus ainda continua nos intrigando. Que mulher é essa que, perdendo uma dracma de 10, ela não vai acender uma candeia, ela não vai varrer a casa? É óbvio que Jesus entendia que seria o padrão de comportamento esperado. Nós já dissemos que a principal ênfase dessas 3 parábolas é sobre o valor de uma alma que se arrepende. Mas esse texto também, ele nos serve para conhecermos o padrão de comportamento que Jesus estabelece, que Jesus espera de uma situação em que uma mulher cristã, uma mulher de Jesus, perde algo. Jesus pergunta: quem não fará isso? E nós temos algumas respostas para Jesus. Ora, Jesus, que mulher não agirá assim? Aquela que nem se deu conta que perdeu. Aquela que não percebeu sobre a sua perda, ela não começa a procurar. Pode ser que ela se deu conta que perdeu algo precioso. Algo se perdeu, ela já percebeu, mas ela está sem ânimo, sem força, sem estrutura para procurar. Aquela que está conformada: olha, eu perdi uma, mas ainda tenho 9 moedas. Tá bom. E aquela que nem sabe quanta moeda valia. Podemos entender com essa parábola que existem perdas que não são definitivas. Elas podem ser reconquistadas. Elas podem ser recuperadas. Elas podem ser... elas podem receber um conserto, uma mudança. Elas podem trazer um novo final para a história. A mensagem do Senhor traz para nós um novo ânimo. Amém? Uma nova força. Amém? Para que nenhuma de nós, mulheres cristãs, desistamos dos valores que o Senhor nos entregou. Que nenhuma de nós desista dos valores que recebeu e que guardou na sua casa. Que nenhuma de nós desista do seu lar. Que nenhuma de nós desista da sua morada. Mas a pergunta intrigante de Jesus nos faz pensar: o que essa mulher fez? Primeiro de tudo, ela percebeu que perdeu. Ela está atenta aos valores, ela está atenta à sua realidade, ela percebe a sua perda. Ela, além de perceber a sua perda, ela não ignora o que perdeu. Ela reconhece que o que ela perdeu vai lhe fazer falta. Era caro, era precioso. E aí essa mulher faz... Até agora ela está pensando, até agora ela está percebendo, até agora ela está reconhecendo. Mas ela faz uma coisa fundamental. As casas daquela época, a casa de uma mulher naquela circunstância, seria construída como se um quadrado pequeno, um quadrado feito de barro e pedra. Apenas com uma porta, sem janela e uma cobertura rústica. Ela está dentro de um ambiente escuro. Ou na penumbra, se não totalmente escuro, se fosse um sol do meio-dia, digamos assim, ele estaria pelo menos na penumbra, porque não tinha janela ali dentro. Então a mulher não confia na sua própria visão. Glória a Deus! Ela não confia na sua própria visão. E ela acende a candeia. Ela acende um utensílio doméstico à época que gerava luz através da queima do azeite.
E a candeia, minhas queridas, simboliza a iluminação espiritual que vem de Deus, a irradiação da luz da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Então não é a visão da mulher, o jeito que ela está acostumada a ver as coisas, a situação que vai lhe garantir o reencontro do que se perdeu. Mas a luz da palavra de Deus, ela se guia para a reconquista do que se perdeu. Amém? Fala aos nossos corações, Pai. Traz para nós a consciência daquilo que nós tenhamos perdido, daquilo que porventura nós tentamos encontrar com os nossos olhos, nossas opiniões, nosso conceito, nossa experiência de anos de vida, conselhos de pessoas. São visões humanas. A simbologia da candeia nos traz a luz divina. Nós precisamos da luz divina, da luz da palavra do Senhor. Falamos há pouco, quando falamos do girassol, que Jesus se disse: eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não andará em trevas. Como o girassol também, a planta que falamos, ela persegue a luz solar, assim também devemos buscar a luz da palavra de Deus para orientar a nossa vida. Aquela mulher acendeu a candeia. Se não bastasse isso, ela reconheceu que o seu tato, o jeito de fazer as coisas com a sua mão, também não eram suficientes. O que ela fez? Ela buscou a vassoura. A casa não tinha ladrilhos, era uma casa pobre. Poderia ser de pedra ou de chão batido bem compacto. Buscando reencontrar o que se perdeu, a mulher varre. Varrer significa limpar a própria morada, a nossa consciência, a nossa memória, queridas. Quantas vezes? Quantas vezes acumulamos lixos na nossa casa espiritual? Quantas vezes sabemos que aquilo que falamos, pensamos ou fazemos não agradam a Deus? Mas para resguardar determinado direito, nós mantemos determinado lixo na nossa casa espiritual. Quantas vezes temos lixos em nossa casa, lixo no nosso computador, lixo nos nossos armários, lixos nas nossas despensas, lixo na nossa conta bancária. E somos omissos quanto à necessidade de varrer esses lixos para fora. Porque para varrer, você precisa se abaixar, você precisa se movimentar. E às vezes, não queremos ter esse trabalho. O problema é que esses pecados acumulados, escondidos, guardados dentro da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, eles servem de verdadeiros esconderijos para os valores que nós perdemos. Eu vou repetir. Os lixos acumulados servem como verdadeiros esconderijos para os valores que nós perdemos. E a nossa omissão faz com que o lixo cresça e o nosso valor cada vez fique mais escondido, aterrado. E eu gostaria de sugerir que nós pensemos em alguns exemplos de lixos. Por exemplo, há práticas de pensamentos, sentimentos, atitudes que não agradam a Deus. Por exemplo, orgulho. Muito se fala de orgulho próprio. Não é conceito nosso. Não é padrão para nós. Estamos em outra estrutura de ações e reações. O orgulho não é algo que deve nos pertencer. Rancores, contendas, porfias. Mantemos isso como se estivéssemos mantendo a nossa personalidade, o nosso jeitão, mantendo a nossa postura diante do trabalho, dos colegas de trabalho.
Às vezes, lá no trabalho, a conversa é maliciosa e para eu não perder os meus colegas, eu me sujeito e acho normal para aquele ambiente eu ser maliciosa. Infelizmente, uma vez, eu presenciei na porta de uma igreja, dois casais se despedindo, e uma esposa falou para outra esposa: vamos juntos para uma pizzaria. E o marido da outra respondeu: não dá. Desculpem, irmãs, eu vou dizer, eu estou duro, não posso. E a outra fez uma brincadeirinha com essa palavra. Eu falei: meu Deus, se sendo uma mulher cristã, saindo do culto, ela ainda não percebeu que nós devemos nos abster de palavras e atitudes maliciosas. Depois de um tempo, eu procurei essa irmã e falei: querida, com toda a liberdade que você nos dá, eu quero te aconselhar que renuncie isso. Porque a malícia é uma porta aberta para a lascívia, para o sexo ilícito, para o adultério. Entendem, irmãos? Condutas que às vezes preservamos, que nos colocam numa ladeira abaixo. Objetos também podem trazer um prejuízo para nós. Como assim objetos têm poder? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se nós guardamos na nossa casa objetos que nos trazem memória de pecado, dando para esses objetos um status de lembrancinha, de uma memória afetiva de algum pecado, de um romance que já terminou, de um adultério, de um furto, de uma desonestidade ou de algum pecado, esse objeto nos vincula a memória afetiva ao pecado. É preciso que renunciemos. Uma vez também o Senhor me deu a função de orar com uma irmã em outro contexto, em outra igreja. O casamento havia se rompido, mas irmãos, pastores estavam ajudando aquele casal a voltarem, a se perdoarem, enfim, reconstituírem o casamento. E Deus me mandou ir orar com ela dentro da casa dela. E eu perguntei: amada, por acaso, teria aqui na sua casa algum objeto que te desse lembrança de algo que você precisa renunciar? Ela falou: sim. Enquanto nós estávamos separados, enquanto o nosso casamento estava indo para o divórcio, eu conheci outra pessoa e me relacionei com essa pessoa. E essa pessoa gostava que eu usasse roupas íntimas picantes. Então eu tenho aqui um saco de roupas picantes. Eu disse a ela: então quer dizer que você guarda na sua casa um saco de lembranças, de roupas íntimas, que você usou fora do casamento, com outra pessoa? Eu olhei nos olhos dela, e o Senhor ministrou aquele coração, que aquelas lembranças não eram afetivas, precisavam ser renunciadas. E ela sentiu no coração que ela precisava renunciar lembranças do pecado, para deixar bem claro para o mundo do pecado, para Satanás e seus demônios, que aquilo estava cancelado na vida dela. Amém? E naquela manhã, fim de manhã, nós fizemos uma fogueira e queimamos várias peças íntimas. O problema não era uma determinada peça íntima, era a lembrança afetiva que ela tinha guardado de consideração, de carinho ao pecado. O Senhor requer que nós façamos faxinas. Amém. Faxinas nas nossas mentes, talvez nos nossos pertences,
e também nos nossos relacionamentos. Muitas vezes guardamos dívida de perdão com alguém. Quando der, eu ligo para aquela pessoa. Quando der, eu falo com aquela pessoa. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis que nós não podemos adiar perdão. Eu me lembro de um outro episódio, aqui na Igreja Batista do Jardim Tarumã. Era uma celebração do Dia das Mães. E eu fui orar por uma irmã. E aquela irmã falou no meu ouvido: Deus está me mandando pedir perdão. E eu digo: é para mim? Não, eu vou precisar da sua ajuda para liberar perdão para uma pessoa. Mas também ora por mim, Vivian, porque eu estou com uma enfermidade terrível. Na mesma semana que ela ligou para aquela pessoa que há anos atrás a tinha ofendido, magoado, e falou: eu te libero perdão e quero que você me perdoe por tanto tempo que eu guardei mágoa, rancor de você. Naquela mesma semana, o Senhor ministrou uma cura milagrosa na vida dela, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Cadeias foram quebradas, legalidades foram rompidas, com a renúncia, com o perdão. Então, nunca nós tivemos tanta urgência em fazer aquilo que Deus nos manda. Os dias estão tão difíceis que nós não devemos adiar posturas de varreção, de faxina espiritual nas nossas casas, moradas, na nossa casa, espaço, e na nossa casa, relacionamentos, nosso lar. A mulher procura atentamente até encontrar. Para isso, na hora da varredura, ela muda as coisas de lugar. Ela olha atrás de objetos atentamente, ela não desiste, ela permanece até encontrar. E eu pensando nessa mulher, eu tenho a impressão que ela está recitando aquele versículo que o apóstolo Paulo escreveu para a carta aos Romanos. Enquanto ela está procurando, enquanto ela está no processo de procura, revira, ela está pensando: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Sabe como imagina essa cena? Ela falando: oh meu Deus, me ajuda a achar. Oh meu Deus, me ajuda a encontrar. Eu fico imaginando essa mulher procurando, varrendo com a candeia. E o sentimento e a postura dela é essa: Senhor, me ajude. Perseverando na oração. Glória a Deus, ela acha. Amém? Ela acha. Reencontrei o que perdi. O que eu faço agora? A primeira parte dessa parábola, Jesus pergunta. A segunda parte, Jesus responde. E quando ela encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Ela reúne mulheres íntimas, suas amigas, e mulheres conhecidas. Aquelas que estão próximas do coração e aquelas que estão próximas geograficamente, as vizinhas. E ela testemunha. Ela conta a palavra de vitória. Ela diga: ora, se isso acontecer com você, acenda a candeia, use a vassoura, não desiste, porque eu encontrei. A palavra do Senhor está dizendo que quando essa mulher recupera, sua realidade muda. Aquele desconforto, o medo do prejuízo, agora são transformados em alegria e festa. Agora aquela mulher tem um testemunho para compartilhar. Ela testemunha: olha, com as minhas próprias forças, com meu próprio tato, com minha própria visão, eu não dei conta não, mas o Senhor me abençoou. E aí, as suas vizinhas, as suas amigas celebram com ela. Certamente no encontro de mulheres que têm amigas, elas riem, elas cantam, elas compartilham experiências. E eu acredito que até alimentos. Pela situação financeira daquela mulher, eu acredito que ela não poderia bancar uma alimentação de festa para muitas pessoas. Mas eu acredito que se você tem amiga e se você está tão feliz, aquela amiga traz um pouco de café,
a outra traz um pão, a outra traz um bolo, a outra traz uma fruta. Eu acredito que nessa cena do regozijo da festa, as amigas e as vizinhas, talvez as vizinhas nem tanto, mas as amigas trouxeram algo para partilharem. Sabe que eu entendo, irmãos, um mistério. Talvez nós tenhamos perdido. Talvez muitas de nós já estão reavendo ou estão no processo de reaver. Mas o Senhor está nos chamando para um tempo em que mulheres se unem. Mulheres amigas e mulheres vizinhas, para compartilharem os seus achados e os seus perdidos, para se fortalecerem, para se unirem. E juntas elas têm troca, elas têm fortalecimento, elas têm edificação. Amém? Amém. Jesus está dizendo para aquela sociedade machista, patriarcal, predominantemente masculina, que Ele tem prazer na reunião de mulheres. Ele tem prazer quando elas se juntam para glorificarem suas vitórias e para se ajudarem enquanto estão procurando. Talvez entre aquelas vizinhas e aquelas amigas, algumas tinham exemplos parecidos, outras exemplos de fracasso, outras ainda nem perceberam que tinham perdido. Mas juntas elas estavam se fortalecendo, criando um elo, se unindo, se ajudando. E nós temos entendido que é o desafio que o Senhor nos traz para esse tempo. De tantas perdas, de tanta necessidade de reencontros. O Senhor nos une, mulheres, nos convida a nos unirmos para celebrarmos as conquistas e intercedermos e fortalecermos aquelas que ainda estão no processo de reencontro de seus valores. Amém? Amém? Nesse reencontro de mulheres, o que se pode trocar? Podemos trocar experiências, carinhos, intercessão, apoio. Podemos juntas sermos edificadas, fortalecidas, crescermos na palavra, conhecimento, virtude e unção, na obediência à palavra do Senhor. Podemos ser testemunhas e instrumentos de cura, de libertação, de salvação. Uma ajudando a outra e dizendo: anima-te, esforça-te, estamos juntas, Deus é conosco. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Assim é o versículo, mas nós vamos colocar no feminino. Uma a outra ajudou e a sua companheira disse: esforça-te. Vamos juntas? Uma a outra ajudou e a sua companheiro disse: esforça-te. A vitória de uma alegra, anima, inspira a outra. Serve de encorajamento para que também busque o valor que perdeu, seja ele qual for. Para que ela também consiga conquistar a sua vitória. Ela também tem um testemunho próprio para glorificar o nome de Jesus. E como mulheres da Igreja Batista do Jardim Tarumã, olhando para o nosso passado, nós podemos glorificar a Deus pela vida de muitas mulheres, de tantas mulheres que abençoaram as mulheres mais jovens, as moças, as meninas, com sua dedicação, com seu serviço ao Ministério de Mulheres, e honramos ao Senhor pela vida de cada uma dessas preciosas. Mas o Senhor tem nos chamado para um novo tempo, com nova força de trabalho, com novas mulheres, contando com apoio, intercessão e apoio daquelas que são mais idosas, que têm mais experiências, que podem nos ensinar, que podem nos apoiar, que podem interceder por nós, que podem nos aconselhar. Que a palavra do Senhor, a atuação do seu Santo Espírito nos incomode a esse respeito, nos fortaleça nesse sentido, nos ensine nesse instante em que nós nos damos conta que podemos ser uma mulher que procura ou uma mulher que já achou. De qualquer forma, precisamos colaborar uma com a outra. Que a palavra do Senhor, seu Santo Espírito, produza em cada uma de nós um incômodo santo, um desconforto santo, um inconformismo santo, para que nós não abdiquemos daquilo que temos perdido,
Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos anime, nos fortaleça, nos dê atitudes, posturas, para que recuperemos aquilo que tenhamos perdido. O Senhor nos dê postura para animarmos outras, fortalecermos outras que estão no processo. E que então, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, mulheres, estejam caminhando juntas, sendo apoio, ânimo uma para a outra, recuperando valores que tenham perdido. E o Senhor transformou dor e vergonha em vitória e festa. O Senhor transformou dor, vergonha em vitória e festa. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é perfeita, que é completa, que é viva, que é eficaz. E pedimos, Deus, que o Senhor esquadrinhe os nossos corações. Nos ajude, Senhor, a nos percebermos nosso contexto, o que o Senhor espera de nós, o que a Sua palavra tem a nos oferecer como luz, o que o Teu Santo Espírito tem a nos oferecer como vassoura. E, ó Deus, nos posicionemos como aquela mulher que o Senhor citou como exemplo. O Senhor pode nos fortalecer diante do nosso desânimo, diante da nossa fraqueza, e é isso que o seu Santo Espírito faz. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma reunião cada vez maior, mais fortalecida, mais unida de mulheres, que pretendendo buscar a Tua presença e viver na Tua santidade, se apoiam, se fortalecem, se ajudam, caminham juntas na Tua presença, intercedem, trocam, edificam. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que é perfeita e há de completar em nós a Tua boa, perfeita e santa vontade. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para rever os meus conceitos, reconhecer os meus defeitos, eu rasguei meu coração. Parei para ouvir Tua palavra, vi que algo me faltava, corri pros Teus braços e chorei. Me perdoa, perdi a minha dracma e preciso encontrar. Me perdoa, já faz algum tempo que eu não venho te buscar. Me perdoa, estou desesperado pra voltar pro meu lugar. Me perdoa, vou procurar aquilo que perdi até achar Tua presença. Minha essência, meu Pai, Tua presença. Minha essência, meu Pai, me perdoa, perdi a minha dracma e preciso encontrar. Me perdoa, já faz algum tempo que eu não venho te buscar. Me perdoa, estou desesperado pra voltar pro meu lugar. Me perdoa, vou procurar aquilo que perdi até achar Tua presença. Minha essência, meu Pai, Tua presença.
Perdi a minha dracma e preciso encontrar. Me perdoa, já faz algum tempo que eu não venho te buscar. Me perdoa, estou desesperado pra voltar pro meu lugar. Me perdoa, vou procurar aquilo que perdi até achar tua presença. Minha essência, meu Pai, tua presença. Meu Pai, meu Pai. Somos uma casa. Nós somos uma casa nutridas por valores. Nós somos nutridas por valores, sentimentos e pelo físico. O ser humano, ele é um ser biosócio, psicoespiritual. E muitas vezes o espaço físico, ele é nutrido por discórdia, tristeza, o assoberbar de tantas coisas do nosso dia a dia, o ativismo. E tudo isso nos leva a desenvolver sentimentos que nos fazem adoecer. Muitas pessoas, elas conseguem ficar em silêncio, se conhecer no mais profundo, e outras precisam estar em atividade, onde se conectam e ao mesmo tempo se desconectam. Somos todos diferentes e imperfeitos. E tudo isso nos faz pensar nas atividades do nosso dia a dia. Muitos de nós gostam de estar preparando o alimento, outras de estar cuidando da casa, outras de estar com os seus familiares, cuidando, servindo, orientando, aconselhando. E o espaço, né, de estar sentados à mesa, fazendo as refeições. Mas o que precisa para se tornar um lar? A casa, ela pode se transformar em lar a partir do momento que você passar a olhar para si mesma e reconhecer as suas fragilidades e permitir-se, principalmente, a viver de forma inteira. Para poder olhar realmente para o outro e reconhecê-lo. Porque quando nós não nos conhecemos no mais profundo, nós não reconhecemos o outro. Nós não conseguimos reconhecer o outro com todos os valores que ele tem. E para reconhecer, nós precisamos inserir
o diálogo. Nós precisamos inserir. O diálogo ele é a base de qualquer relacionamento. Seja um relacionamento com os seus familiares, da sua família de origem, né? Pai, mãe, irmãos, seja com amigos, seja com a família que você formou, quando saímos das casas dos nossos pais, né? Que nós encontramos o nosso esposo, nós formamos a nossa própria família. E a nossa própria família, ela acaba sendo o nutriente principal para que nós estejamos realmente constituindo a nossa própria família de uma forma verdadeira, de uma forma inteira, com toda a inteireza do nosso ser. E também, né, para as solteiras, que moram sozinhas, mas que cuidam do seu lar, que cuidam da sua casa, dos afazeres, que prepara o alimento, né? Então, é um autocuidado importante, porque nós precisamos dos nutrientes para estarmos mantendo essa troca, né? Para que essa casa deixe de ser uma casa, apenas uma casa, falando do espaço físico, porque temos a morada, né? Inclusive no nosso coração, a morada do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, enquanto seres humanos. E esse espaço físico da casa, ele seja realmente vivido com alegria, com amor, com esperança, que a nossa autoestima, ela se mantenha leve, ela se mantenha leve para que a tristeza se transforme em alegria. Para que a dor, ela se transforme em cura. E nesse momento onde nós fomos convidadas a olhar para dentro de nós mesmas e pensar o que temos de melhor e o que não temos de melhor. Transformar os nossos defeitos e nos permitir a ser lapidados. Um tempo reflexivo para que possamos ressignificar a nossa história. Deus, Ele está sempre à frente de tudo e sob todos. E agora eu convido você que está nos assistindo agora a pensar, a refletir. É como se fosse uma tarefa para mim e para você. Que nós possamos refletir, pensar. O que te faz ser casa? O que te faz ser casa? E como essa casa, ela pode se transformar em lar? Eu desafio você a refletir sobre esses pontos. Qual é o melhor lugar ou o melhor cômodo para você estar? Quem você convida para estar contigo? E o que cada cômodo representa para você?
gostaríamos de convidá-las para seguir a nossa página no Instagram. Nós criamos uma página, Mulheres IBJT, e compartilhar com as amigas. E nesse Instagram, você pode estar nos enviando no direct mensagens, pedidos de oração, se sentir à vontade para ter um tempo com a Kelly, com a nossa pastora Vivian, para conversar. Estamos abertas, tá bom? A conversações. Fiquem à vontade para compartilhar com suas amigas, envie lá o famoso aviãozinho e compartilhe com todas as amigas que vocês puderem. Assim, a nossa página ela vai ser construída por vocês, né? E recebendo conteúdos, testemunhos, e sempre estaremos lá atualizando, colocando algo de novo sobre a programação com as mulheres da igreja, e todas as novidades vocês receberão por lá. Desde já agradecemos a cada uma. Amém. Vamos encerrar com uma oração, agradecendo ao Senhor por tudo que foi falado através do Espírito Santo pelos vasos usados aqui neste lugar. Oremos. Pai Santo e Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento oportuno, Pai, de ouvir, de aprender, de refletir e também de colocar em prática, Senhor, tudo que aprendemos aqui neste lugar. Pedimos que o Senhor, Pai, no restante desses dias, venha nos orientar qual é o lugar que devemos limpar, Pai, no templo que somos nós, para que o Teu Espírito venha fazer morada num lugar limpo, num lugar cheiroso, num lugar abençoado. Nos ensina, Senhor, a varrer, a buscar com diligência, a buscar com inteligência e sabedoria, tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos tirar das nossas vidas, para que o Teu Espírito Santo venha, em nome de Jesus, habitar num lugar santo, puro e perfeito para a honra, para a Tua glória, para que no mundo seja expandido a Tua palavra. Realmente estamos vivendo um momento onde nós temos que nos acolher, Pai, nos achegar e sustentarmos umas às outras. Então, Senhor, muito obrigada, porque hoje nós podemos aprender muito e vamos aprender muito mais. E com certeza nós vamos colocar em prática, porque nós queremos e vamos ter um coração de servas diante do Senhor e diante dos homens dessa terra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.